Vamos iniciar aqui, né, nossa conferência online aqui sobre a websérie Suar das Taquaras, as figuras do Carnaval. Hoje é dia 13 de setembro de 2024, uma sexta-feira 13, um dia auspicioso para uma live, né? Eu sou o Douglas, para quem está assistindo, fui o responsável pelo roteiro e direção dessa websérie. Estou aqui com duas pessoas aqui da produção. Daqui a pouquinho vai entrar mais pessoas aqui, convidados nossos, e a gente vai desenvolver um bate-papo aí sobre esse documentário, essa websérie, que foi produzida agora no ano de 2024 aqui pela Secretaria de Cultura aí da cidade de Itaquaquecetuba. Estou aqui com o Cleiton Costa e estou também com o Rafael. O Rafael, ele é montador e diretor de fotografia. Isso. Ele é responsável aí pela produção do nosso documentário. Tudo bom, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Só me apresentando, né, você já falou, eu entrei como diretor de fotografia e montador desse projeto, e é assim que eu atuo, né, eu tenho uma produtora, que é a RB6 Produções, e trabalho no audiovisual desde 2010, mais ou menos. Eu estou fazer quase 15 anos já que eu estou na área, e foi muito legal participar desse projeto, conhecer uma cultura que para mim ainda era nova, né, conhecer o Carnaval de Itaquaquecetuba, conhecer de perto, né, essas histórias, conhecer pessoas que foram muito, muito, muito legais, assim, e que tinham uma vivência muito bacana. Beleza. Eu também estou aqui com o Cleiton, que o Cleiton aqui, ó, foi da produção executiva, nossa, e também da direção de arte. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Um oi para quem está acompanhando, para quem está nos assistindo. Eu sou o Cleiton, sou bailarino. Também tô novo aí nessa pegada do audiovisual, né? Depois da pandemia, acho que todo mundo teve que estar um pouco audiovisual. E Legal. aí, dos palcos, a gente começou a produzir videodança, né? E aí, né, quando conheci você, e você já fez esse convite aí para participar desse dessa websérie, eu achei muito interessante, né? Uma forma de se aprofundar aí, né, no mundo do audiovisual e linkar também com carnaval, né? Que tem tudo a ver com dança, tem tudo a ver também com o que eu faço. Beleza. Uma coisa interessante que a gente pode começar a conversar sobre isso é um tema que é o carnaval de rua, porque esse é um tema que, se a gente for pensar bem, ele já está fora dos holofotes e do próprio formato de carnaval que a gente tem nos municípios. Claro que São Paulo e Rio de Janeiro mantém um carnaval forte aí, pujante, porque você tem uma série de questões ali, né? Muito dinheiro, muita produção, muita gente envolvida. Só que isso meio que aconteceu, deixou de acontecer nos municípios, né? Mas Itaquaquecetuba teve um carnaval muito pujante, muito forte nos seus anos de atividade. Nisso, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam de produzir, trabalhar num tema como esse, né? E como é que foi para vocês conhecer um pouco mais essa questão do carnaval de rua? Tá. Para mim, eu fiz uma reflexão muito, muito bacana, assim, depois que eu produzi, né, que a gente produziu esse material, que o que acontece em Itaquaquecetuba representa muito o que acontece também em outros lugares do Brasil, né? Como você mesmo falou, o carnaval de rua ele é muito forte em São Paulo e no Rio de Janeiro. Claro que ele tinha uma força, uma particularidade muito grande, Itaquá, é por isso que a gente resolveu abordar essa cidade, mas ele é representativo dentro de um contexto, assim, como essas tradições culturais, e que são importantes, e que movimentam a economia, que tem um papel social muito, muito importante, como elas estão hoje, foram esquecidas, foram deixadas de lado. Culturalmente as pessoas não pensam mais em carnaval, e isso era relatado, né, nas histórias que a gente documentou, né, assim, a frustração das pessoas, de que os jovens hoje eles não estão mais interessados no carnaval, não estão mais interessados no carnaval de rua,
Então, assim, por um lado, foi muito legal abordar essas histórias, né, ver todo aquele saudosismo, aquele brilho nos olhos das pessoas que falavam sobre o Carnaval de Itaquá, mas, por outro, também traz essa reflexão, né, como culturalmente, como a falta também de incentivos, de políticas públicas, fazem com que carnavais como o de Itaquaquecetuba não continuem, né, não prosperem, não permaneçam, né, fiquem só na lembrança, e isso acaba sendo muito triste, né, porque olha o legado que o Carnaval de Itaquaquecetuba deixou, ao legado do seu Zé Marinho, né, que foi o primeiro episódio. Então, poxa, é triste ver que isso está se perdendo, né, então é importante a gente fazer esse resgate e dar, de repente, uma luz de esperança, que pode voltar ao Carnaval, ou pode voltar de uma outra forma, mas essa tradição, ela precisa ser resgatada. Você, Cleiton, o que você tem para dizer sobre como é que foi essa experiência, conhecendo um pouco mais sobre o Carnaval de Rua, aí no caso da cidade de Itaquaquecetuba? Olha, foi um lugar de muita descoberta mesmo, viu? Eu conheci pouco do Carnaval de Rua de Itaquá, eu conheci, acho que os últimos que teve lá, por volta de 2009, né? Eu acho que o último mesmo que eu cheguei a participar, que era uma época que eu estava trabalhando, coreografando comissões de frente, né? Estava me lançando aí como coreógrafo também, e aí eu participei desse, né? Foi o meu primeiro e último, que foi o Carnaval de Rua de Itaquá. Mas, né, com esse material que a gente levantou nas conversas que a gente teve, né, com os entrevistados, deu para ter uma dimensão de quão grande era isso e de como isso afeta diretamente a população, né? Porque às vezes a gente olha investir no carnaval, às vezes parece que é uma coisa secundária, mas como isso afeta diretamente, não só em termos de gerar emprego mesmo, né? A gente tem ali costureiras, a gente tem soldadores, uma gama de pessoas que trabalham pro dia do evento, pessoas que trabalham o ano inteiro para fazer aquilo acontecer, pensar, desenvolver o tema, mas no desenvolvimento de cidadania mesmo, né? Porque ali a gente sente nas comunidades que, né, como você tem as pessoas dos bairros que às vezes não têm acesso a grandes palcos, a teatros, né? Mas que ali na comunidade está fazendo cultura, às vezes sem nem ter tanta consciência do que está produzindo. Sambas de qualidade, os desenhos dos figurinos, né? As confecções dos figurinos, dos carros alegóricos. Então, isso desenvolve um potencial artístico muito grande, né? Eles apontaram muita gente que saiu daqui do Carnaval de Itaquá e que foi para grandes escolas em São Paulo. Então, tem gente hoje que saiu daqui, que está vivendo de Carnaval ainda, né? E produzindo em grandes locais. E a importância também que eles narraram para pessoas também, que às vezes têm poucas oportunidades no seu bairro, na sua comunidade, mas que faz aquela produção com tanta dedicação e no dia do evento, né, traz aquele brilho, traz aquela alegria para a avenida. Eu percebo que isso movimentava toda a comunidade em torno, né? As pessoas viviam realmente o Carnaval com toda a sua intensidade, né? Acho que é nesse ponto que a magia acontecia. A gente tem um convidado que eu vou chamar agora, e é o Eliseu de Corrêa, Eliseu Miranda de Corrêa. E ele é uma figura emblemática do Carnaval. Ele é uma pessoa que esteve em todos os carnavais da cidade, na parte administrativa, e pode contar muita coisa para nós. Ele já está chegando aqui no chat daqui a pouquinho. Aí ele chegou aqui. Boa tarde, Eliseu. Douglas, meninos, Cleiton. Boa tarde. RB Rafael. Produções, eu não sei o nome. Rafael. Boa tarde, tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Não veio? Boa tarde, então, Eliseu. Seja bem-vindo aí à nossa conferência. Essa conferência trata sobre a websérie Suar das Taquaras, Figuras do Carnaval, agora de 2024, fomentado pela Lei Paulo Gustavo. E nós já iniciamos a conversa falando um pouquinho sobre como o Carnaval ele era importante naquele momento, como o Carnaval ele movimentava toda a economia e também, né, fazia com que a comunidade, as pessoas que moravam lá, se unissem em torno de um
de algo comum em torno do movimento cultural, artístico, musical ali, que como o Cleiton disse, a maioria das pessoas nem se dava conta que elas estavam produzindo cultura, né? Pessoal, o Eliseu, temos a honra aqui de tê-lo conosco aqui, ele participou desde do primeiro desfile das escolas de samba de carnaval, em 1984, até as últimas manifestações aí. Queria que você contasse um pouquinho para nós aí, Eliseu, um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória envolvida com o carnaval da cidade. Então, Douglas, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Aquele dia que vocês pediram para fazer a gravação não deu, porque você sabe que a gente tem uma série de coisas para fazer, tanto na secretaria como na universidade que eu dou aula, e aquele dia foi um dia, você se lembra, que foi bem difícil para que eu pudesse ir lá gravar. Mas, enfim, vamos lá. Então, na verdade, assim, né? Primeiro, parabéns pela iniciativa de vocês de tentar resgatar essas memórias, né, essas memórias afetivas que muitas vezes a pessoa, como eu te falei aquele dia que eu vi os vídeos, né, a pessoa se trai por estar tratando de memória afetiva, né, mas isso é natural, né, e se você pegar alguns autores como o Walter Benjamin, ele fala muito disso, né, do fator psicológico quando o depoente ele está falando sobre algum momento da história que ele viveu, isso é muito natural, isso ocorre mesmo, algumas variações, né, algumas coisas assim, alucinações que ele pensa que viveu, que não viveu, mas isso é muito natural. Mas enfim, vamos lá. Então, na verdade, o carnaval aqui, a gente pode considerar que começa. Eu nasci em Itaquá, né? Eu estou com 59 anos, eu moro aqui em Itaquá. Você pediu para apresentar, eu sou doutor e mestre na área de História, sou graduado em Pedagogia e Artes, eu tenho 8 pós-graduação, todas na área de arte, comunicação, e nessa área toda, e estou terminando meu pós-doc agora na área de História das Artes, né? Mas todo o meu trabalho foi voltado para Itacoaxetuba. Então, tudo que eu fiz foi voltado para a nossa cidade, né? Principalmente da banda, que quem me conhece sabe que eu trabalhei anos na banda. É o que ocorre. Na verdade, nós tínhamos o Carnaval de Salão, que era no Bandeirantes, isso na década de 70, 60, 70, né? Aí veio o seu José Marinho, o pai da Ilani, que é casada com o Carlão, que foi sogro do Carlão. Ele trouxe aqui uma manifestação que era do boi, tipo Pumba Meu Boi, e brincava-se no carnaval. Então, esse enredo aí foi por volta de 74, 75, mais ou menos, que ele começa a trazer essa manifestação. Aí, depois disso, começaram a se organizar, mas nada oficial, as escolas de samba, e nós tínhamos, assim, a Vila Maria Augusta, né, que hoje como que é o nome? É José Marinho da Vila Maria Augusta. Aí tinha o Monte Belo, a Unidos do Monte Belo, tinha a Unidos da Colmeia e tinha a Unidos da Vila Bartira. Então, foram essas 4 escolas de samba que foram as pioneiras. E aí, diante disso, quando o seu Gumercindo assumiu em 1983, aí nós não tínhamos ainda como é hoje as secretarias, né, de cultura, de educação, eram departamentos. Até porque, por exemplo, as escolas municipais eram poucas. Quem cuidava das creches, por exemplo, era o social, não era a educação. Então, basicamente, a Secretaria de Educação e Cultura era para cuidar praticamente das manifestações culturais. E aí o seu Comercindo potencializou muito essa questão de cultura, né? Ele já inicia em março, que naquela época os prefeitos assumiam em março, e não em janeiro, como agora no dia 1, né? Aí o seu Comercindo de cara já criou a banda marcial pela lei 783, de 3 de março de 1983. Aí ele criou a lei, já de cara, criou a banda marcial. Aí, diante da banda marcial, já começou a fazer as manifestações das escolas de samba e elas foram se organizando, né? Aí, já em 84, ocorreu o primeiro desfile oficial das escolas de samba. E nós tínhamos também muito potencializado no SEMI, que como que era o nome? A Associação dos Amigos de Bairro lá
Esqueci o nome dele. Enfim, eles promoviam todas as associações, juntavam, e cada dia de carnaval eles vendiam cotas de ingressos para arrecadar fundos. Então era um carnaval muito forte também, que nós tínhamos de salão no SEMI, toda essa década de 80, e nós tínhamos também esse desfile das escolas de samba, que perdurou praticamente todos os anos do seu Gumercindo enquanto prefeito, que foi a década de 80 praticamente todinho. Então começou em 84, foi até 89 todinho, ininterrupto, né? Aí nós tivemos concurso de fanfarras e bandas, enfim, mas o foco era das escolas de samba, eram essas 4 escolas de samba, e havia o carnaval no SEMI. Então esse carnaval do SEMI era muito importante, que superlotava. E era CONSAB, Conselho das Comunidades, Amigos de Bairro, alguma coisa assim. E a CONSAB é que organizava esses carnavais do SEMI. Então, nós tínhamos 2 carnavais nesse período, o das escolas de samba, que concorria às 4, mais o carnaval da CONSAB, que no SEMI começava na sexta, no sábado, no domingo tinha matinê e noturno, na segunda tinha matinê e noturno, e na terça tinha matinê e noturno, né? Então era um carnaval que superlotava, até porque os convites já eram vendidos. Então todo mundo assistia a escola de samba e ia lá para o SEMI, né? Era uma É, época assim, nostálgica, muito bonita. bacana. Você sabe que a ideia de fazer o documentário de parte de uma lembrança infantil que eu tive, porque eu tive a oportunidade de pular com a minha família, eu criança, nos carnavais de salão da cidade. Eu não me recordo se foi no SEMI ou no Bandeirantes, porque eu era criança demais. Por exemplo, no primeiro desfile em 84, eu tinha 9 anos de idade. Mas eu me lembro de carnavais anteriores de salão, eu devia ter 7 anos, 8, né? E cheguei a participar disso e era mágico. Inclusive, tinha até concurso de fantasias. Isso, Uma pessoa da minha família concorreu, era mágico para a gente, enquanto criança, estar ali. Os nossos participantes aí, tem gente que já precisa encerrar, porque tem seus compromissos. Cleiton ou o Rafael que vai? Não, pode, ainda dá para ficar mais alguns minutinhos. Vai, Não, pode. Cleiton, se você quiser dar suas considerações finais, conversar um pouquinho com a gente aí, se despedir, fica à vontade, Cleiton. Não, só queria falar assim que da importância para mim, né? Não, como eu disse, não foi só um lugar de descoberta, porque foi uma descoberta do carnaval, e não só do carnaval, porque, né, como o Eliseu falou aí, a gente vai vendo pessoas ligadas à banda marcial, né? Então foi uma descoberta, foi uma imersão cultural mesmo na cidade, assim, e ver que a gente tem grandes artistas e um potencial artístico muito grande, né? Então, para mim, ter participado deste documentário, fazer a produção, né, poder ter ido na casa das pessoas, fazer essa troca, de pegar as fotos, né, para a gente levantar o material, foi muito importante, né? E algumas falas ali, eu lembro, por exemplo, do Marrom e da Vera falando de como eles acolhiam pessoas do entorno que às vezes estão num lugar marginalizado mesmo, né? Eu não vou lembrar de nomes, mas eles falam, tem uma figura aqui, um homem preto, gay, que é ridicularizado aqui no bairro. E eles foram acolhidos dentro da comunidade do carnaval, e aí o cara começa a fazer fantasia, daqui a pouco ele está desfilando, e aí eles falam dessa levantada, né, de como o carnaval traz dignidade mesmo para a pessoa, né, da pessoa sair de um lugar assim significante e, né, e de repente ele tá lá produzindo, virou um diretor de fantasia e aí tá lá na avenida, aquela figura que às vezes, né, sofre tanto preconceito ali no meio do bairro, tem aquele dia de brilho e essa pessoa vai na avenida e vai desfilar e mandar beijo e distribuir sorriso, amor e alegria. Então, o impacto social realmente é muito grande, assim, né? Quando a gente fala desse impacto cultural, é de trazer dignidade para o cidadão mesmo, às vezes, que está ali, que tem um potencial artístico adormecido e que não tem oportunidade. Então, trouxe muita reflexão, assim, de como a cultura ela traz dignidade, ela traz o impacto econômico na cidade mesmo, e isso tem que ser olhado e repensado com muito mais carinho. Então, para mim, foi assim uma descoberta muito grande, assim, um olhar maior assim para a cultura
descobrir a potencialidade de tudo isso. Eu agradeço de novo o convite aí, foi incrível, né? A gente precisa fazer mais aí, porque, né, foi muito bom mesmo, e cutucar para que o carnaval seja valorizado, né? Para que de repente a gente realmente tenha uma retomada nisso daí. Beleza. Eu concordo, realmente. O carnaval ele poderia se fortalecer mais e acontecer, voltar a acontecer na cidade. Claro que a gente tem hoje um outro momento musical, né? E a ideia da websérie é retratar um pouco do que foi produzido de música na cidade de Itaquá. E aí, obviamente, que a gente não consegue retomar um carnaval como era antes, né? Até porque a música, a forma como as pessoas ouvem música, como elas se divertem, no sentido da música ser um objeto de entretenimento, ela vai mudando com os anos. Né? Hoje você tem um carnaval totalmente diferente de bloquinho, que era totalmente diferente 10 anos atrás, que era elétrico, e as coisas vão mudando, né? Só que realmente era uma magia e realmente tinha uma força muito grande, porque eu percebo que movimentava a cidade inteira, né, Eliseu? Eu imagino que, como que era para você a parte administrativa de lidar com o carnaval, né, nessa época, Eliseu? Então, o Douglas, aí logo de cara eu entrei na época do seu comercinho da prefeitura em 1984. Até agora eu brinco, dia 5 de novembro eu faço 40 anos de prefeitura. Já saiu minha aposentadoria, mas eu não quis retirar, né? Eu quero continuar, até porque eu acho que se eu me aposentar, eu morro, né? Eu dou aula, trabalho final de semana, dou aula na universidade todos os dias, trabalho na prefeitura, então não curto ainda me aposentar. Então, e aí nós ficamos o período parado um pouco de 88, quando o seu comerciante saiu, 89, 90, 91 e 92, 91 ficou parado. Aí o prefeito Toninho da Pamonha saiu para concorrer a candidato estadual, e aí o Valdir Lopes assumiu, aí ele retomou o carnaval. Aí as escolas já estavam mais organizadas, aí pela lei 1319 de 1982 se oficializou o carnaval, já tinha a União das Escolas de Samba, mas ainda nós estávamos com essas 4 entidades, a Colmeia, Maria Augusta, Monte Belo e a Bartira, ainda só tinha 4. E dali retomou, aconteceu o carnaval em 92, todos esses outros que eu falei foram na Praça Padre João Alves, o julgamento era ali, iniciava ali na igreja, né, nessa igreja nova, as escolas iam pela emancipação, aí a hora que entrava na praça, mesmo literalmente era julgada no entorno da praça, tinha as cabines, julgava. Esse de 82 foi naquela rua de trás da prefeitura, não a principal ali, a vereador João Fernandes da Silva, foi atrás que nós colocamos, até por uma questão de estratégia, para ver se estava certo e tal. E aí aconteceu esse carnaval de 82, aí 83 já não teve de novo, 92, 93. Aí, basicamente, ele foi retomado de desfile das escolas de samba em 2007, o oficial. Mas quando, em 2005, a outra administração assumiu, aí a gente voltou para a cultura, que eu fiquei 4 anos afastado. Aí, no primeiro momento, a gente se preocupou que era a Vera da Penha secretária, a gente se preocupou em fazer um curso de capacitação pessoal para retomar, para instigar, movimentar, né, acolher o pessoal. Aí a gente conseguiu trazer de vários locais de São Paulo, como eu já estudava carnaval, tinha todo esse viés de né, network com esse pessoal todo, aí eu consegui trazer renomados carnavalescos, mestres de bateria, de harmonia, tudo para dar um curso de capacitação. Isso foi em 2005. Aí, em 2006, a gente começou a organizar a Liga das Escolas de Samba, né? Por quê? A União das Escolas de Samba de Itacoaxetuba tinha muitos problemas, tinha dívida, um monte de coisa assim. Era coisa pequena, mas para você retomar, você ia ter mais trabalho do que você fundar uma nova.
Aí foi quando a gente fundou, que o pessoal tem essa mania de atribuir o mérito e tal, ele dizer o que fez. Não, não é. Eu era um funcionário da prefeitura que tinha que fazer. Se quisesse que acontecesse o carnaval, as escolas de samba, você tinha que fazer, alguém tinha que fazer. Não é que eu fui o protagonista, eles têm muito essa mania de jogar, o Eliseu. Não, eu fiz porque eu era profissional, um técnico da cultura e tinha que ser feito, organizei e fiz. Aí nós montamos a Liga das Escolas de Samba, eu consegui organizar todas as escolas de samba, com estatuto e tal, que eles tinham muitas dificuldades, aí a gente foi no cartório, registrou, abriu conta, CNPJ, aquela coisa toda, a gente organizou. E aí nós fizemos curso também de gestão, né, que a gente trouxe bastante pessoas para trabalhar gestão, para eles entenderem o que era gestão. Por quê? Uma das coisas que acontece em todas as cidades, e Itaquá não é diferente, é ficar dependendo literalmente do poder público, daquela verba que a prefeitura dá de subvenção. E não pode, a escola de samba ela tem que ter vida própria, né? Aí a gente conseguiu se organizar, criamos a Liga em 2005, 2006 já teve o primeiro carnaval, 2007, aí teve aquele boom. E aí já foram nascendo outras entidades. Aí eu sugeri que se dividisse em dois grupos, então quem era bloco, que ia virar escola de samba, né? E você teve aquela Unidos da Fiel, do Foguinho, da Lígia, aí teve aquela do Caiubi, era Império do Caiubi, aí teve aqui a do Garrincha lá da Lilica, aqui do Jardim, aqui perto do Monte Belo, como que é o nome? Era o Pérola Negra, né? Tinha o Pérola Pérola Negra. Negra, mas aquela outra, o Cleito deve lembrar, ali aquela que era esposa do Garrincha, lembra? Aqui do que tem, perto do Rancho Chapamonha, do lado de lá, como que é o nome? Jardim do Carmo. Certo. Aí tinha o Jardim do Carmo, aí nós fizemos tipo grupo de acesso e decesso. Então, quem pegava o último colocado descia, aí subia outro. Deu um boom. Aí de 4 escolas nós já passamos para 8 escolas. Tinha um bloco da Vera que era Quimera, né? Que não concorria nesse período pelo fato dela ser secretária de cultura. Então, né, não era legal concorrer e tal. Enfim, mas também desfilava. Então, foi potencializando e criando forças, né? Mas a gente ia fazendo por meio de regras, né? Tinha concentração, dispersão, a gente fechava lá atrás da prefeitura com tapumes para contar os componentes, fazia tudo como mandava o figurino. Então, tinha contagem a equipe técnica, né? Direção artística, a comissão julgadora, de dispersão, de cronometragem. Então, praticamente, se profissionalizou o carnaval, né? Aquele que foi oficializado pela Lei 1319 de 82, ele passa a ter esse caráter oficial só em 2005, 2006, né? Em 2007 foi o boom. E aí continuou 2008, 2009, eu acho que foi até 2010. E aí a gente conseguiu gravar o primeiro CD também, né? Que eu estimulava, eu explicava que era importante ter essa memória musical. Aí a gente fez o pavilhão para todas as escolas oficial, onde manda fazer as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então foi tudo assim conforme manda o figurino, né? E aí deu aquele boom. Aí depois deu uma esfriada, foi acabando, né? Aí teve outro momento que eu já não estava mais na cultura, que foi a questão desse trio elétrico, que eu vi até no capítulo 3 de vocês, ficou bem legal, retratou ali daquele menino do Wagner, eu acho, né? O filho da Daisy, do Vanderlei. Aí ele fazia aquele outro modelo de carnaval. Só que nesse período de 2007, nós tínhamos dois modelos de carnaval. Tinha o desfile das escolas de samba, que desfilavam na sexta e desculpa, no sábado e na terça, e no domingo e na segunda tinha o trio elétrico. E a gente chegou a bombar ali com mais de 40, 50 mil pessoas, principalmente no trio elétrico, né? Então, mais ou menos a história do Carnaval de Itacoaxetuba foi essa. E quando você menciona da sua idade aí, pelo cronômetro aqui que você falou assim, temporal, você participou do SEMI, porque esses bailes do Bandeirantes foram todos na década de 70, né? 80 já não tinha mais. Eu acho que teve até 81, mas aí já era tudo no SEMI, né? E aí também teve aquela questão da. Porque se você pensar em Itacoaxetuba,
Em 53, quando ela se emancipa, ela tinha 10 mil habitantes. Aí, quando você chega a 70, o IBGE diz que tinha 23 mil. Quando você chega a 79, você já tem 75, quase 80 mil habitantes. E em 1985, nós vamos ter 165 mil habitantes. Então, você veja, e essa cidade que dá aquele boom, estoura, um dos fatores também que aconteceu foi que teve as enchentes e muitas pessoas ficaram obrigadas no SEMI. Aí não pôde fazer baile do SEMI já em 89, 88 já não pôde fazer, que ficava, eu acho que 87 foi, 86 foi o último. 87, 88 teve famílias que ficaram obrigadas lá por mais de 2 anos, né? Então, teve todos esses fenômenos na cidade que ocorreram, nós tivemos um monte de problema, né, social, enfim. E aí teve toda mais ou menos essa história, né? Então, a história do carnaval se baseia mais ou menos nesse contexto que eu te falei, e a gente fez estudo, eu tenho... Bom, você viu que eu te passei todo o material, né? Então, a gente tem fontes de jornal, documentos, tudo para testar toda essa fala da gente, né? E aí o que eu senti só no documentário de vocês, não por parte técnica de vocês, foi excelente, foram as ausências, né? Por exemplo, da colmeia, era super importante, o Paulinho teve um papel fundamental para fazer todo esse movimento, o Paulinho que faleceu, né? Alguém de lá deveria ter falado. Da própria Monte Belo, tinha o seu santo, a Dona Teresa, que criou a escola de samba do Monte Belo, era fundamental a fala deles, entendeu? E é só essas ausências que a gente sente falta, por quê? Porque mesmo que a memória vai trair um pouco, né, o psicológico do fato real, aquela alucinação, mas a gente cruza com outras fontes, tem jornais, tem fotografias que dá essa veracidade que precisaria, né? Mas eu quero parabenizar vocês, porque o documentário ficou excepcional, muito emocionante, sabe? A hora que vocês começam, a hora que termina. Então, o primeiro capítulo, eu não minto para você. Eu segurei para não chorar, cara. Que linda aquela coisa assim da avenida vazia. Nossa, aquilo é muito emocionante, né? Vocês foram muito profissionais, parabéns, entendeu? É um documentário que, para gente que estuda, que é pesquisador, isso é riquíssimo, é muito importante, parabéns. Obrigado. Muito Gente, obrigado. vou pedir desculpa que eu vou precisar sair. Eliseu, precisamos de um vídeo 3, um vídeo 4 aí com o Eliseu falando. Infelizmente, a gente não precisa aproveitar, mas vai ficar faltando. A gente está tendo uma palhinha aqui. Eu vou precisar correr por conta de trabalho, vou deixar vocês aí nessa live, depois eu pego o finalzinho. Um grande abraço para todos. Eliseu, assim, um abraço, incrível essa cabecinha aí, essa memória, com toda essa recordação aí. A gente realmente precisa de tirar aí de você, porque, né, para complementar esse trabalho. Um abraço, gente. Outro, obrigado. Beleza, Cleiton. Eu vou também precisar só fazer minhas considerações, que eu também tenho um compromisso. Eu agradeço, Eliseu, pelo elogio a toda a produção, enfim. Acho que esse é o trabalho de toda uma equipe, né? Um trabalho intenso também de pesquisa, de pré-produção, né? Agendar com essas pessoas, enfim, eu concordo, que eu acho que, assim, mesmo não conhecendo a fundo esses personagens, mas eu entendo que muitos personagens não foram entrevistados porque a gente não conseguiu entrevistar, né? A ideia era fazer 3 episódios, então cada episódio centrado numa pessoa ou num casal, né? Como aconteceu. Então, assim, também nada impede da gente fazer uma parte 2, né? Isso foi uma introdução, uma primeira temporada, talvez. E aí a gente sabe que tem muitas outras figuras, muitas outras pessoas ali que tem muito a contribuir. Isso também serve para estimular, né, do público, o espectador no geral, ouvir essas histórias e falar, não, quero saber mais, né, são só 3, mas, eu quero saber mais, eu tenho outras pessoas, tem outras histórias, tem outros acontecimentos que também merecem ser documentados. E eu sei essa parte do final, assim, eu modéstia à parte, né, eu acho que encaixou bem ali, até a trilha, né, que ela tinha uma trilha, era uma trilha meio fúnebre e tal, depois se tornava um sambinha, eu falei, nossa, é perfeito para esse momento, enfim, então, eu agradeço muito ao elogio, né, a toda a produção, e minhas considerações finais é que a gente precisa continuar, né, eu acho que isso foi um despertar, que Itaquá tem um potencial cultural muito grande, né? Além do carnaval, a gente sabe que tem outras coisas, tem a banda marcial, tem uma série de
de outros elementos culturais que eu mesmo já tive contatos, assim, pessoas da periferia, enfim. Então, tem uma cena cultural em Itaquá muito, muito importante que precisa ser resgatada e precisa ser valorizada. E ter feito parte disso, para mim, foi muito, muito legal, né? Foi muito gratificante conhecer sobre o carnaval, conhecer a história dessas pessoas e saber que isso é um problema, né? De que hoje o carnaval de rua ele não é tão forte quanto antes. Na verdade, isso também acontece em outros lugares, né? E tudo ficou para o eixo Rio-São Paulo, como eu já citei anteriormente. Então, a gente tem um problema cultural, talvez de desinteresse das pessoas mais novas, ou talvez em alguns pontos de falta de incentivo público. Mas é isso, né? A mensagem que a gente deixa é essa, né? Vamos olhar para essa manifestação cultural, vamos olhar com os olhos que merece mesmo, né? Saber que o carnaval é um instrumento que gera mão de obra, gera receita para o município. O carnaval, ele por si só, né? Os temas que são abordados nas escolas de samba já é algo muito rico, né? O próprio me desculpa, fugiu o nome da Bartira que a gente entrevistou, ele fala muito isso, né, que o carnaval é a maior manifestação cultural a céu aberto que a gente tem no país. E não dá para discordar, eu também começo a pensar que sim, ele tem razão. Na verdade, o Carnaval do Rio de Janeiro, principalmente, é a maior manifestação a céu aberto do mundo, Do né? mundo. E em audiência só perde para a Copa do Mundo. Uhum. Inclusive, da Olimpíada ele ganha. Isso já foi comprovado várias vezes, né? Sim. Mas é bem legal, acho que o trabalho que vocês fizeram, né? Então, a gente, encerrando aqui também essa questão da finalização da live, que era a contrapartida de vocês, acho que só tem que parabenizar. A gente entendeu que o tempo foi curto, né? Porque vocês iriam arrasar muito mais, mas eu acho que o que vocês conseguiram resgatar, talvez para vocês não tenha assim, a dimensão, né? Porque vocês são mais na área técnica, mas para a gente, enquanto pesquisador, é um material. Eu mesmo já estou usando várias falas, por exemplo, já transcrevi as falas de alguns depoentes lá, obviamente que dando crédito para o trabalho de vocês, todos os créditos, né? Porque eu estou escrevendo um artigo científico que vai para uma revista falando sobre o Carnaval de Itacoaxetuba. E muitas das fontes eu estou utilizando as que vocês entrevistaram, os depoentes. Isso é muito importante, isso é muito rico, né? E vamos torcer para que dê certo, que tenha mais projetos, mais leis de incentivo, que vocês possam participar e dar continuidade nesse trabalho maravilhoso e, sobretudo, profissional, né? Que Ô, Eliseu, é isso que eu destaquei. Só você falou que está usando. Se você quiser também, acho que o Douglas talvez concorde também, eu posso te enviar os áudios, porque as entrevistas elas foram muito longas, né? A gente tem entrevista de 2 horas, tal, que a gente usou uma parte, né? Então tem muitas outras informações que talvez possa te interessar também. Se quiser, eu posso, pelo menos o áudio. Certeza. Pelo menos com o áudio, certeza. né? É porque eu utilizo mais o áudio mesmo, né? Quando a gente faz a transcrição, do áudio mesmo que a gente faz. E é leve, né? também para eu te enviar, enfim, não tem problema Não, nenhum. sim, porque é isso, né? Eu acho que esses projetos, tipo a LPG, agora a PNAB, o mais importante que tem é isso que às vezes o pessoal não entende, que a gente fica ali falando e tal. É isso, tem que deixar um material que o quê? Que faça jus, né? Não só a verba, que no caso de vocês acho que foi até pouco pelo que vocês produziram, mas que deixa para a sociedade, que é essa a função dessas leis de editais de incentivo, é o quê? O que eu vou deixar, o que eu vou produzir para a sociedade. E vocês conseguiram fazer muito bem feito. Parabéns, viu? E só tem que agradecer aqui, viu, o trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado aí, Rafael, Eliseu, por estar conversando com a gente aqui. A ideia sempre foi fazer um produto sincero, um produto que retratasse o momento, que fosse algo que ficasse aí para as novas gerações, para servir de estudo, porque as coisas vão se perdendo com o tempo, a memória das pessoas ela falha, ela se mistura com lembranças que não fazem parte da verdade, enfim. Então, produtos como esse fazem com que a história seja escrita e fique lá para outras pessoas poderem conhecer isso, novas gerações, estudiosas, essa é a ideia, né? E a gente fica muito feliz de o projeto deu certo, que foi bem aceito aí,
porque a nossa ideia é realmente dar continuidade, continuar trabalhando e trazendo e contar novas histórias, né? Dar continuidade, por exemplo, para essa história do carnaval, ela foi só um pequeno pedaço. Realmente nós temos muito mais material que foi coletado nesse momento, que poderia gerar um produto muito maior, né? Sim. E quem sabe, né, para uma próxima oportunidade a gente já tem esse material e vamos atrás das ausências, né? Porque muita gente não conseguimos contato e de repente não foi possível gravar, colher material, mas de qualquer forma, quem participou, eu senti uma alegria, uma energia, que você vê que o carnaval faz parte da vida dessas pessoas, né? Eu acho que o mérito maior é realmente dessas pessoas. Dani, Carlão, Pera da Penha com o Marrom, né? Jorge Balau, Diogo, as pessoas que participaram, né? Wagner, com essa nova geração do carnaval. Então, você vê que é uma história que a gente tentou escrever um pedacinho, mas que ela continua acontecendo. Ano após ano, as manifestações vão acontecendo e quem sabe a gente, né, consegue aí a oportunidade para poder contar novas histórias. Então, muito obrigado por terem participado aí dessa nossa conferência. Espero que a gente consiga, nos próximos anos, nos próximos projetos, continuar contando as histórias aí da cidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa noite já, né? Valeu, um prazer, viu, conhecer você que eu não te conhecia ainda, tá bom? Prazer, igualmente. E a crítica que eu falei da ausência não é com o trabalho de vocês. Não, mas eu super concordo. São das pessoas que eu acho que poderia envolver mais. Eu assino embaixo. Acho que tem mais pessoas, tem mais figuras aí que a gente deveria ter colocado, mas assim, por uma série de questões, né, como você mesmo falou, a gente não teve um tempo maior. O tempo hábil, né? Isso a gente que está acompanhando, a gente sabe. Mas eu super concordo, assim, eu mesmo estou com vontade de conhecer essas pessoas, de entrevistar e saber a história delas também. Tá, gente, então cumprido aí o que tinha que ser cumprido, né? Parabéns e conte comigo aí nas próximas etapas, que eu adoro falar desse assunto, tá bom? Um abraço. Obrigado, tchau, gente. Boa noite. Tchau.